Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Liberdade de Expressão. Eu sou o Jonas Santana, vocês são pessoas maravilhosas e que eu adoro quando vocês estão aí do outro lado prestigiando. Quero agradecer já de antemão a amável audiência, muita gente fazendo contato conosco. E como vocês podem ver, hoje eu tenho um convidado para lá de especial. Ao meu lado, o deputado Átila Nunes. Tudo bem, Jonas? Quem não conhece esse homem? Você é muito generoso, Jonas. Não, pelo amor de Deus. Não. Quantos mandatos no exercício político o senhor tem até hoje? 13. 13 mandatos, gente. 13. Você sabe o que é isso? Mais de 40 anos. 50. 50 anos? Esse ano completo 50 anos de plenário, de mandato parlamentar. E com essa aparência jovial de 55 anos... E ainda não botei botox. Deputado, e a política no estado do Rio de Janeiro agora, já 5 meses antes da eleição? Olha, tudo está caminhando, evidentemente, para um resultado. Eu acredito que tem coisas que vão acontecer surpreendendo a maioria dos eleitores. Eu vi tanta eleição na minha vida, por exemplo, eu não tenho a menor dúvida que o André Siciliano se elegerá senador pelo estado do Rio de Janeiro. Ah, mas ele está ainda lá embaixo? Não, ele vai pipocar e vai atravessar e atropelar todo mundo. Porque é interessante, falando do Senado, né? Sim. Eu estava pensando o seguinte, e já que o programa é Liberdade de Expressão, é uma coisa curiosa. Todo estado tem direito a 3 senadores. Você pode ter um estado com 40 milhões de habitantes, ele tem 3 senadores. O Rio de Janeiro tem 3 senadores. Você pode ir lá no Sergipe, tem 3 senadores. Amapá. 3 senadores. Se eu te perguntar rápido agora aqui, rápido, mas você não pode gaguejar. Me dá o nome dos 3 senadores do estado do Rio de Janeiro. Romário, Portinho, que substituiu o Haroldo de Oliveira, e o outro... É verdade. É verdade. E o outro? 2. Ah. Eu, jornalista. Vamos falar então do Romário, que é o mais conhecido, o mais famoso, né? Ídolo, né? Onde é que você acha que ele está essa hora? Ali na praia. Vou te dar uma... Na praia do PP, jogando na praia do vôlei. PP, na Barra da Tijuca. Ou Balneário Camboriú. E nesse ínterim, onde é que está, por exemplo, os outros senadores da República? Estão brigando pelos seus estados. Então agora mesmo tem uma barbaridade sendo cometida pela área técnica do governo federal, que deve ser corrigido, evidentemente, não acredito que permaneça. O estado do Rio de Janeiro produz 70% do gás natural no Brasil. Vou repetir, 70% do gás natural no Brasil vem do estado do Rio de Janeiro. Isso tudo para usinas termoelétricas. E ontem o Estado do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa, através do André Siciliano, ingressou com uma ação de inconstitucionalidade, porque vão fazer as usinas termoelétricas no Nordeste. Quando deveria ser o Estado do Rio de Janeiro. Você imagina o seguinte, imagine um gasoduto saindo do Rio para chegar lá em cima, em Pernambuco, Ceará, Maranhão, etc. Nós estamos falando de 4 mil quilômetros, estou de louco. E numa hora dessa, tem que se levantar a bancada, certo? É verdade. Cadê o Romário? O Flávio Bolsonaro a gente até entende porque ele é governo, tá bom. Mas cadê o Romário? Então, a gente tem que valorizar muito o Senado. A mesma coisa é o governador e o seu vice. Eu tenho certeza, Jonas, que a gente vem escolhendo mal durante muitos e muitos anos. O governador atual tem lá seus defeitos, etc., mas também não está fazendo bobagem. Grata surpresa, né? Gratíssima surpresa. Porque se você vê o histórico do estado do Rio de Janeiro, é um histórico de corrupção, entre outras coisas, além de má gestão. O estado do Rio de Janeiro dá muito azar há muito tempo. Mas o vice-governador passou a ter uma importância. Olha, depois do episódio do Witzel, né, que foi talvez o maior blefe da história do Rio de Janeiro e do Brasil,
Não, esse foi disparado, o maior blefe, né? Não sei se o Dória, ali é páreo duro dos maiores blefes, né? Difícil, hein? Mas eles cometeram, tanto o Witzel quanto o Dória, eles cometeram um erro que é o único erro, e eu falo isso com a experiência que eu tenho na política, que o eleitor não perdoa, é o da traição. O resto todo ele perdoa. Até o político que rouba ele perdoa. Mas a traição ele não perdoa. O que o Witzel fez e o Dória fez, isso é imperdoável. No caso do Witzel, foi tão dramático que o Cláudio Castro assumiu. É muito curioso, porque o Cláudio Castro entrou como vice porque ninguém queria ser vice do Witzel. E o Witzel ganhou a eleição, naquela onda do bolsonarismo. Então, eu acho que no momento desse, eu particularmente, eu pertenço ao grupo que defende o Washington Reis para vice do Cláudio Castro nessa eleição. Por várias razões. Primeiro, porque agrega votos para o Cláudio Castro. Segundo, que o Washington Reis é uma máquina. Aquilo ali é movido a pilha alcalina, não sei o que ele é movido. Ele é um trator, conhece a máquina. Então ele passa a ser fundamental para o governador Cláudio Castro, que é basicamente um homem da capital. E o Washington Reis é um homem, né, de todo o estado do Rio de Janeiro. Na política, você tem, então, o Senado, você tem a governança e você tem as bancadas federal e estadual. Dessa vez, nós não vamos ter aquela onda bolsonarista. O Jonas deve se lembrar vagamente que esse fenômeno ocorreu que em 1982, Jonas, aconteceu o mesmo fenômeno, só que em nível local, que foi com o Brizola. Todo mundo virou Brizola e o Brizola elegeu um monte de deputados. Eu estava lá, elegeu, se me falha a memória, 19. Jununa, Aguinaldo Timóteo. Não, isso é fora do estado do bairro. Eu estava olhando uma loucura, pipoqueiro, um diabo a quatro. Deve ter, aqui em Caxias deve alguém ganhou também. Eu me lembro que teve um pipoqueiro aqui, ali. Bom, enfim, veio o Bolsonaro e me elege também um monte de gente. O ator pornô, como é o nome lá, Alexandre Frota, e não sei, tudo foi eleito, uma loucura total. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: desta vez, chegou a hora de a gente pensar duas vezes em quem você está elegendo para deputado federal e deputado estadual. Por quê? Porque são esses homens que vão tocar verdadeiramente a reconstrução do estado do Rio de Janeiro. É o deputado federal que, ao invés de ir para a praia, que ao invés de ir para o jogo não sei de quê e tal, ele vai estar junto com toda a bancada, independentemente da cor partidária, da cor ideológica, brigando pelo estado do Rio de Janeiro. Porque a gente está falando hoje dos 3 grandes dramas do povo brasileiro. Alimentação cara, né? Qualquer um, eu costumo fazer compra de supermercado. Antigamente eu ia para o supermercado mais barato, Guanabara, Presunic, supermarket, não adianta nada, está tudo caro, esquece. O problema dramático do desemprego e o cara que está empregado está com medo de perder o emprego. Você tem essas duas coisas. E o superendividamento. Hoje 80% da população brasileira está endividada. Bom, 2 anos e meio de pandemia. Aquele discurso, né, absurdo, fica em casa, quebrou. E todo mundo avisava, não fique em casa. Ô Jonas, foi tão absurdo isso, porque ali virou uma briga ideológica, rede isso, rede, né, coisa de comunicação, Globo pra lá, etc. Que quando eles falaram, Ari, por exemplo, fecha tudo, né, era porque era aglomeração, não é isso? Tá. Ô Jonas, eu sei que você não vende colchões, você não entende nada de colchões. Quantas pessoas entram numa loja de colchões por dia? 5, 3, 4, 6 para comprar um colchão. Hoje, atualmente? Não, naquela época, sempre. Meia dúzia. E para que você fechou uma loja de colchões? Vamos lá, uma revendedora autorizada da Volkswagen, por exemplo. Super espaçosa. Quantas pessoas entram para comprar um carro por dia? 3, 4, 5. E fecharam tudo. O que aconteceu? Menos recolhimento de impostos. Aí foi quebrando, desemprego. Eu fico imaginando quem vivia por comissão, o desespero. Vendedores, corretores, tudo fechado. Olha, camelô desistiu. As praias vazias. As praias vazias e fecha.
quando eles podiam fechar, sim, aqueles que tivessem uma maior aglomeração, um maior risco, etc. Mas não, fique em casa. As crianças, 2 anos dentro de casa. 2 anos sem aula, as escolas públicas. As escolas privadas ainda quebraram galho. Não, hein? Caxias não fechou não, né? Tudo. Não, aliás, eu quero dar um testemunho. Ninguém apanhou mais, né, na TV, principalmente no noticiário da manhã, do que o prefeito de Caxias. Ninguém. Era interessante, e anteontem não, na sexta-feira, acho eu vi uma matéria sobre o Hospital do Olho. Eu já visitei o Hospital do Olho. Hospital do Olho, né, o nome, né? Isso. Gente, pra burro e tal, vem gente de Belfort Roxo, vem gente de Japeri, vem gente de Miriti, de não sei o que, Queimados, Mesquita, Rio de Janeiro, vem gente de Petrópolis, vem o diabo lá. Ora, o hospital, teoricamente, foi feito para caxiense, mas você não pode chegar pro sujeito seguinte, não, você é do Rio, vai embora. Não existe isso, né? E tem muita gente, e consequentemente, tem uma fila. E se tem uma fila, você tem que dar uma senha, pelo menos. Tem um repórter, mete o cacete na fila, que absurdo, ele está esperando, etc. Aí entra outro repórter e diz, olha, mas é que vem muita gente dos outros municípios e tal. Sim, mas não importa, tem que dar uma solução. A minha vontade de perguntar a um repórter desse na hora, você faria o quê? Vamos lá, você faria o quê? Apareceram 1.500 pessoas na tua porta, o que você faz? Distribui uma senha. Então, você vê que a prefeitura de Caxias, ela é a que mais apanha. É a que mais apanha. Belfort Roxo não apanha. Nova Iguaçu nem fala em Nova Iguaçu. Né? Miriti, ninguém fala em Miriti. Niterói? Niterói? Não, tudo bem. Agora, Caxias. E quando você chega em Caxias, você encontra o quê? Você encontra um município organizado, gente ajuizada, as contas sendo pagas. Não vamos esquecer exatamente o que Caxias recebeu de passivo. Não vamos esquecer isso daí. Então, quando a gente vê, por exemplo, a voz experiente de um Washington Reis, com a possibilidade de ser um vice do Cláudio Castro, eu aplaudo de pé. Porque a gente precisa... Engraçado, eu vou dizer para vocês, com toda a minha experiência de tantos anos de parlamento, poucas pessoas eu conheci com tanta sensibilidade de povão como o Washington Reis. Ele tem uma sensibilidade, talvez não seja pela origem dele, eu não sei, mas ele consegue mensurar, esse negócio do Hospital do Olho é algo inacreditável. Que sacada! Né? E outro dia ele estava tentando convencer lá o presidente da Alerj, o André Siciliano, a transformar a antiga sede, é um edifício que tem lá, não é o Palácio Tiradentes, não, no Hospital do Olho do Rio de Janeiro. Já estava querendo transformar aquilo com o Eduardo Paz, já estava armando lá, etc. E tem que tomar cuidado com o Washington, né? Porque ele acaba realizando. Os americanos têm um ditado que diz, if you can dream, you can do it. Que se você pode sonhar, você consegue realizar. Eu acho que isso aí define bem o prefeito de Caxias. E aí, tu viu agora, amigo? Deputado Átila Nunes aqui no programa Liberdade de Expressão, falando sobre tudo. Agora, me fala, como é que o senhor vê, tem experiência profunda de vários mandatos, dezenas de mandatos, como é que o senhor vê essa situação do Alexandre de Moraes com o presidente Jair Bolsonaro? É uma guerra pessoal ali ou não? Não, é extremamente pessoal. Agora, o que mais me causa, sei lá, surpresa é o fato dos demais colegas do Alexandre de Moraes não se mexerem para conter um pouco o Alexandre de Moraes por várias razões. Eles vivem numa bolha, eles não têm noção exatamente do quanto eles são mal vistos pela população brasileira. Vamos analisar? O pessoal do PT, esquerda, etc., não gosta deles, do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal condenou e manteve o Lula na cadeia. Então, você há de convir que o pessoal da esquerda não ama o Supremo Tribunal Federal. O pessoal da direita, idem. O pessoal que segue Bolsonaro também deve ter ojeriza do Supremo Tribunal Federal. E para quem está ali pelo meio, ele acha aquela superexposição dos ministros, aquela vaidade, aquela soberba, aquela arrogância, etc. Aquilo ali já encheu o saco. Então,
É óbvio que o Alexandre de Moraes virou hoje o maior cabo eleitoral do Bolsonaro. Tanto é que o Bolsonaro agora ingressou com uma ação contra o Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Ele é esperto nisso daí. Quer dizer, você imagina, ele agora tem, o Supremo Tribunal Federal tem uma cara para você, ele já não está brigando contra a instituição, está brigando contra o homem. Enquanto isso, só se fala Alexandre de Moraes e Bolsonaro, Bolsonaro enfrentando o Supremo, Supremo enfrentando o Bolsonaro. E cadê o Lula? Não, você já está casando lá com a Janja, não sei o quê. É algo que o próprio Alexandre de Moraes não percebe. Que ele está, hoje, é o maior cabo eleitoral do Bolsonaro. Só que eles não percebem, eles acham, como as grandes redes de televisão ficam babando o ovo dos ministros, dando espaço, eles acham que são muito queridos. Não são queridos. Ninguém gosta deles. Ministros, juízes, magistrados, desembargadores, têm que manter discrição. Não pode ficar falando sem parar. O ministro Fachin, que é presidente do TSE, ele deu declarações à imprensa na sexta, deu declarações na segunda e deu declarações ontem na terça-feira para a imprensa. Para com isso. São ministros, olha a Suprema Corte Americana, nenhum americano sabe de cor o nome de um ministro da Suprema Corte Americana. Aqui, qualquer um sabe o nome do Alexandre de Moraes, do Fachin, do Toffoli, do Lewandowski, da Rosa Weber, da Carmen. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Uma doideira. Então, eu acho que está tudo errado. Agora, nessa altura do campeonato, virou pessoal. É pessoal. A briga do Alexandre com o Bolsonaro é pessoal. Acabou. Tanto é, pessoal, que nem os outros colegas do Alexandre de Moraes conseguem conter o Alexandre de Moraes. Tá aí, as palavras do nosso deputado Átila Nunes. Gente, que palavra, hein? Eu tenho certeza que o telespectador está gostando, porque já percebemos que não tem receio de nada, tem a prerrogativa. Olha, cuidado com essa prerrogativa da imunidade. Não vale. Não vale. Caçou o caminhão, né? Não vale. A imunidade para ele não vale. Quer dizer, veja bem, o caso toda a discussão está da urna eletrônica, né? Eu sempre passei no crivo da urna de papel e depois da eletrônica. Agora, eu por acaso acho que a eletrônica funciona direitinho. Mas isso não significa que eu não tenha o direito de desconfiar da eletrônica. Da urna eletrônica. Qual é o problema? Isso é um direito meu. Não é? Direito meu. Eu posso desconfiar do que eu quiser. Não é? Isso não é crime, eu desconfiar de quem quiser. E o Alexandre de Moraes, o Fachin, o TSE, transformou isso num crime. Você questionar a urna eletrônica. Não tem sentido, isso não está previsto na lei, isso não é crime, isso não é fake news, isso não é nada. Não é? Muito bom. Olha, eu quero agradecer aí a sua participação com a gente. Obrigado. Surpresa. Obrigado, Jonas. Está recebendo o senhor aqui. A honra é minha, Jonas. Mas muito obrigado e, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí pro projeto político. Vai dar tudo certo. Projeto do Washington Reis, vai dar. Projeto do Jair Bolsonaro. Vai dar todo mundo. Do Siciliano. E a democracia sobrevive, apesar disso tudo. Não é isso? Valeu. Obrigado, Jonas. Obrigado.